Quero saudar a amada igreja, na paz do Senhor, amém? Irmãs, quantas de vocês são casadas e o seu marido não está aqui? Levanta a mão. Levanta a mão alto, fazendo um favor. E quantos de vocês, marido, que a sua esposa não está aqui? Se tiver algum homem, levanta a mão também. Eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 14. Oh, glória a Deus. Eu estou falando isso para vocês, irmão. Eu sou casado, a minha esposa é de origem portuguesa. Tenho 2 filhos, uma filha de 6 anos e o Rafael de 20 anos. E a minha esposa também, ela é católica e ela não me acompanha na igreja. Eu quero ler para você então, em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher descrente, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Amém? Em Atos dos Apóstolos, se não me engano, no capítulo 16, versículo 31, fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Meu irmão, até a pedido do irmão Kelly, falando sobre referência, o meu choro, na referência que estava se referindo, eu estava lembrando dessa igreja aqui, e me lembrando, até olhando para a irmã Lourdes, que a minha família é de origem nordestina, né? A minha avó é sergipana. E quando ela vinha passear, eu via minha avó só 2 vezes. E ela me pegava, eu com 5 anos, e falava: Ricardinho, vamos para a igreja. Ela me levava nos beliscão, né? E, sabe, me levava à força. Mas eu lembro que a minha avó falava: Senhor, na oração dela, né? Muda a sorte do meu neto. Que não seja que nem eu, que sofremos lá, sabe? Que padeceu o mundo no Nordeste, né? Eu lembro a minha avó falava: muda a sorte do meu neto, muda a sorte do meu neto. Então, irmãos, a minha avó faleceu, isso já faz muito tempo, e eu lembro, na pregação do que o irmão Kelly falou, a minha avó foi um referencial. Sempre quando ela ia na igreja, me levava. Para os irmãos que não me conhecem, meus pais muito pobres, eu fui carregador de feira, eu fui engraxate, eu vendia picolé na rua, mas sempre acreditando em Deus, né? Eu fiz um curso no Senai. Quem é que conhece uma profissão que se chama soldador? Alguém conhece soldador? Então, irmão, para quem não sabe, a minha profissão é soldador. Só que Deus tem me abençoado tanto nessa terra, irmão. Tanto. Eu, para ser sincero, eu não tenho mais sonho nenhum para ser realizado aqui de bens materiais na terra. Eu não preciso mais. Deus já me deu um bom carro, eu tenho boa casa, tenho casa na praia e mais bens que Deus me deu. Mas só que também, irmãos, eu invisto na obra do Senhor. Amém, amado? Eu espero que você também tenha essa oportunidade de investir. Para os irmãos que não sabem, eu fiquei muito feliz quando o irmão Kelly falou que nós vinha para cá. A minha família foi passear para Natal. Eu troquei o passeio de Natal para vir aqui em Ubatuba junto com meus irmãos. Amém? Irmão, rapidamente, até para dar sequência, eu queria contar um testemunho tremendo para você, que Deus é fiel aqui nessa terra.
Eu, quando tinha um negócio, faz 8 anos que eu estou no caminho do Senhor. Isso eu vou falar meu testemunho, é para edificar a fé dos irmãos. Se for falar testemunho que Deus fez na minha vida, eu não vou ficar aqui até amanhã cedo. Mas eu vou falar o que Deus fez de mais tremendo na minha vida. Quando eu tinha um negócio, eu tinha 2 sócios, nós fizemos a sociedade e eu estava tomando remédio de depressão. Eu ainda não era crente. E nessa época, o Senhor me levou, né, de volta para a oficina, e eu trabalhando com serviço de solda, tomando aqueles remédios faixa preta. E aí eu viajei para Florianópolis, a minha esposa e o meu filho, o Rafael. E quando eu aluguei uma casa, eu não sabia, mas do lado dessa casa tinha uma igreja, uma Assembleia de Deus. E às noites, no qual tinha o culto, o pastor ministrava e aquele louvor penetrava no meu coração. E Deus falava fortemente comigo. E quando a minha esposa, um dia que ela saiu com meu filho para passear, eu estava orando a Deus e a igreja louvando, e eu pedindo para o Senhor, Senhor, se tu tem promessa para mim, me dá uma direção da tua igreja para que eu possa te servir. E eu pedi para Deus também, que a minha esposa já tinha perdido um filho, e o médico que trata dela até hoje, o ginecologista, falou que era impossível não ter mais filho. Que a gente podia ter relação sexual, né, normal, não precisava tomar remédio, que não ia ter mais filho. E assim foi 13 anos. Só que eu fiz um pedido para o Senhor naquele dia, eu falei, Senhor, eu queria que tu me desse uma direção para me te servir na tua casa, e se fosse possível, Senhor, né, eu queria ter mais um filho, e se possível, se o Senhor ouve a minha oração, uma menina. Amados irmãos, viemos embora de Florianópolis, passou 2 meses, a minha esposa com aquele sintoma de gravidez. E eu no meu coração, será que Deus ouviu a minha oração? Amados, a gravidez da minha esposa foi tão perfeita, os 9 meses, que veio um filho e nasceu uma menina. Mas eu, como Tomé, confesso para vocês, eu falei, Deus, eu acho que não ouviu meu coração. Foi uma coincidência, aquele dia que eu fiz um pedido, eu acho que Deus não ouviu a minha oração. E nisso, vindo para cá, eu encontrei também uma igreja no qual estou até hoje, a Igreja Batista do Calvário, lá em Santo André. Faz 8 anos que nós estamos lá, eu e o irmão Keller. E aí, amados, quando eu entrei nessa igreja, tinha um irmão nosso chamado Belmiro, de uma igreja Assembleia de Deus. Ele foi visitar a minha igreja, né? E aí, amados, eu estava construindo uma casa em um outro lugar. Eu já estava na igreja até então. E aí fui visitar a igreja do meu Miro, que ele me convidou, e por lá passava-se uma missionária, que ela veio do Recife, passou no Chile, né, e estava passando no Santo André. E o Belmiro falou numa quinta-feira, Ricardo, vamos lá conhecer a minha igreja, e você vai ver uma missionária que vai estar passando na minha igreja. Eu fui feliz. A igreja, para os irmãos terem uma ideia, a igreja lá é uma igreja de 3.000 membros. Por causa que essa missionária foi lá e é muito usada, estava cheia. Logo chegamos cedo, eu e o irmão Belmiro, nós sentamos na segunda fileira. E o pastor Cira daquela igreja, ele deu entrada no culto e já passou a oportunidade para a irmã. E o irmão Belmiro, que estava do meu lado, ele já estava em mistério falando em língua. E a irmã, assim que pegou o microfone, ela foi logo falando, você jovem, né, que era para mim, falou, se levanta que Deus quer falar com você. E eu falei, amém. E o meu irmão Belmiro do lado, chorando em mistério, né? Aí a irmã falou, irmão, nós já se vimos, nós já se falamos alguma vez, já se correspondeu. Eu falei, irmã, eu nunca vim aqui. Eu estava em risada, né? Porque eu falei, eu vim aqui a convite do meu irmão Belmiro. Aí a irmã falou assim, ó, então eu vou te dar uma revelação de Deus aqui. Deus só não me está falando no lugar, mas Deus está falando que um dia você fez um pedido para ele, de uma menina. É verdade ou é mentira que você tem uma menina, nesse instante, o choro, né, veio e me dominou. Eu realmente tinha uma filha, a minha filha Amanda, com 1 ano lá em casa, e ela falou, você tem uma menina de 1 ano na sua casa lá. Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu pedido, amado. E aí, na mais, ela falou assim, ó, e fiquem sabendo que ele deu e vai usar essa menina, porque ela vai pegar nos 4 cantos dessa terra, que nem eu. Então, amados irmãos, eu quero falar para você que tem um sonho, não desiste, fique firme com Jesus, porque Deus é fiel. Aleluia. Amém, amado?
Deus tem coisas grandes para realizar, que nem vocês. Eu fico contente de vir aqui numa igreja pequenas e simples, porque a gente lá em São Paulo, a gente tem a oportunidade de entrar em igreja grande de 1.000, 2.000 e 3.000 pessoas. Eu não sinto tanto a presença do Espírito Santo que eu senti hoje. Hoje foi tremendo na casa da irmã Lourdes, no café, né? Aquela presença do Espírito Santo, a gente queria ir embora, o louvor falava ao nosso coração, o Espírito Santo invadia. Então, amado, fique firme nos teus sonhos. Se o teu esposo não está aqui, você fica clamando a Jesus, que Ele vai salvar você e a tua casa. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, no púlpito, que é uma responsabilidade. Eu quero agradecer já em nome dos meus irmãos também, pelo que as irmãs fizeram pela gente. E que Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Amém? Cumprimento a Maria do Jacopá, Senhor. Confesso para os irmãos que muita alegria de amanhã a gente estaremos indo embora. E confesso para os irmãos que estava sentado aqui no púlpito e me lembrando de muitos testemunhos, muitas coisas maravilhosas que o Senhor fez por esses dias. Estou com meu coração alegre no Senhor. Estava lembrando de um testemunho de um senhor que ele falou que deu uma chuva e aquela pedra ali matou um funcionário dele. E depois, ele conversando tudo aquilo, ele falou assim: e agora tem 5 anos que eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus. E eu aqui sentado pensando em tantas coisas maravilhosas, falei: Jesus, como é bom, Senhor, ouvir alguém falar que foi salvo por Ti, que é ser agradecido à salvação, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. E eu até ia falar assim para o nosso irmão, falou que olha, se não quiser me dar a oportunidade hoje, me deixa aqui, porque eu só estou sentindo a glória de Deus no meu coração a envolver, porque aqui nesse lugar, nós, a gente vê um povo que realmente adora com as suas lágrimas, agradecendo ao Senhor, que não perdeu a esperança no Senhor, não, porque olha, a sua oração, ela tem valor, sim, porque é Deus que toma as providências. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. E esse Deus, ele sabe o que? Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele tem o braço dele que é forte. Ele, olha, ele é um Deus tão maravilhoso. Quem sabe nessa noite você entrou aqui e você entrou falando: Senhor, eu preciso que o Senhor fale. Não olha para nós, não, porque nós somos que nem você. Olha para aquele que te chamou, porque ele tem algo muito maravilhoso a fazer na tua vida hoje. Eu não sei se você entrou aqui, você está afastado da casa do Senhor. Eu não sei se você entrou aqui angustiado. Eu não sei qual é as armas que você está usando. Mas eu tenho certeza que o meu Deus tem uma palavra profética nessa noite para o teu coração, para a tua vida espiritual. E esses dias, eu posso dizer que tem sido diferente. Aleluia. Glória a Deus. Ele é maravilhoso, Ele é eterno. Você já ouviu falar nesse Deus, já? Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no teu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo, este é o meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço.
Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Esse desfaz, o sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Abala o inferno, chore e grite. Irmão, acredite que esse Deus existe, luta por você. Essa noite ele luta por você, sim. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no teu coração? Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo, este é o meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Esse desfaz, o sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno, é só um arquivo da sua memória. Abala o inferno, chore e grite. Irmão, acredite que esse Deus existe, luta por você. Chegando sobre braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Esse desfaz, o sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só uma aqui da sua memória. Abala o inferno, chore e grite. Irmão, acredite que esse Deus existe, luta por você. Luta por você. Rabachai, Ramanai, glória a Jesus, aleluia. Deus de poder e de glória, Jesus amado. A palavra do Senhor Jesus diz que existia um certo homem que ele não conseguia andar, mas Davi se lembrou da aliança que tinha feito. Às vezes, na nossa caminhada, nós estamos aleijados espiritualmente, precisando de alguém que lembra de nós, né? E sabe quem é esse alguém? Jesus Cristo. Ele fez uma aliança tão maravilhosa comigo e com vós, com a igreja toda. E essa aliança, ele não vai mudar só porque ele não se arrepende do que ele fala. Aleluia. Quem sabe nessa noite é noite de você tomar uma grande decisão na tua vida. É tempo de você, talvez, quem sabe você fez um voto e você fala, eu preciso pagar esse voto. Você não fez uma aliança com o pastor, você não fez uma aliança, você fez uma aliança com Deus. Amém? Glória a Jesus. E você está aqui, sabe por quê? Porque o rei preparou alimentos maravilhosos espirituais. E você está comendo aqui na mesa do rei. Aleluia!
chamou a Ziba e então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonas prometi, ser fiel à sua casa enquanto eu existi. E Simba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade, a miséria é realidade, terra sem sonhos, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais-me deste homem, por favor, me diga agora o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é aleijado dos seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem pra comigo se assentar. E diga a Mefibosete que o rei mandou chamar. Coloca a mão no ombro do teu irmão, profetiza: tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. Ramanagabaçu, és o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Me priachai, você vai morar na casa do rei, você vai se vestir como o rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Com uma deusa Lodebar você vai lá, todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar, Jesus está te chamando. Rabadarei, Xedebretão, Manassúria, Jesus está te chamando. Se você está passando por deserto ou provações, saiba que Deus não te esquece. Acredite, meu irmão, alguém se lembrou de você e disse: onde tu está? Minha irmã, se põe em pé, o rei manda te chamar. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. Rai de Assobria, és o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Charai de Xananai, você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como o rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Uma deusa Lodebar você vai dar, todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Rabachai, Nabassumanchondarablia. O rei manda te chamar. Yamanagasunderleshobria.